nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas e de não falhar. Sejam bem-vindos em nome de Jesus a mais uma escola bíblica da Igreja Batista Canaã. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, é o nosso desejo, a nossa oração. Salmo 37, versos do 3 ao 5, diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que você possa alimentar-se da verdade dia após dia. Jesus é a verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que você possa agradar-te do Senhor também em todos os momentos e em todas as circunstâncias, e que você entregue, se ainda não fez, a sua vida, o seu caminho ao Senhor. Confia nele, tenha fé nele de todo o seu coração, que o mais Deus faz, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus supre as nossas necessidades. Vamos orar? Pai bendito, Deus de amor, Deus de graça, obrigado por este momento, Pai, de culto, de celebração, de engrandecimento do Teu reino. Receba, Pai, a nossa gratidão, o nosso louvor pelo dom da vida, pela manifestação da Tua graça e do Teu poder sobre nós. Colocamos, ó Pai, nas Tuas mãos os nossos familiares, ó Deus, de perto, de longe. Visita cada um, manifesta a Tua graça, o Teu poder na vida deles. Colocamos, ó Pai, também, ó Deus, a nossa cidade no Teu altar. Abençoe a nossa cidade, abençoe as cidades aqui em torno, Pai, de Miracema, o nosso estado Tocantins. Colocamos, ó Pai, nas Tuas mãos as autoridades constituídas. Pai, visita cada um. Ó Deus, dê sabedoria para cada um, ó Deus, tomar as melhores decisões. Repreende, Pai, em nome de Jesus, todo o mal do nosso meio, toda enfermidade, Pai. Intercedemos também pelos profissionais de saúde, ó Deus, que têm estado, ó Pai, na frente da batalha, combatendo, ó Deus, o Covid-19, ó Deus, ajudando tantas pessoas a vencer esse mal, essa enfermidade. Que o Senhor continue, Pai, sustentando cada um deles, suprindo as suas necessidades, livrando, ó Pai, de toda e qualquer doença, Pai. Ó Deus, entregamos no Teu altar, Pai, as nossas vidas, porque sabemos que o Senhor é autor e consumador da nossa fé. Aceita a nossa gratidão, aceita o nosso louvor e abençoe, Pai, essa programação, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, exaltado seja o Senhor. Sangue, e por
de todo pecado. Que maravilha desse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez reunidos para a gente participar, né, da Escola Bíblica Dominical. Então, nesse momento, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né, que os irmãos continuem orando, né, estejamos juntos nessa corrente de oração para que Deus possa nos dar logo uma solução para essa questão desse problema do coronavírus. Deus possa abençoar os médicos, os cientistas, as autoridades públicas, para que encontrem uma solução mais breve possível. Essa manhã na EBD, nosso estudo é bastante atual. O que a Bíblia fala sobre fake news? O que a Bíblia diz sobre fake news? Então, uma palavra muito comum, os irmãos têm visto e ouvido direto comentário, né? A Bíblia se pronuncia de que forma sobre a fake news? Primeiramente, vamos definir, né? Fake news, essa palavra, nada mais é do que notícias falsas, ou na verdade, é uma notícia falsa, uma notícia mentirosa, uma notícia enganosa. Então, o que a Bíblia fala a respeito das fake news? Então, as fake news hoje têm sido, e desde o início da humanidade, tem sido um problema. Mas na atualidade ela tem, de uma maneira, devido às redes sociais, aumentado, proliferou de uma maneira terrível. Por exemplo, em 2014 teve um caso bastante comentado no Brasil da Fabiana Maria de Jesus, uma mulher que foi linchada ali na cidade de Guarujá, São Paulo, num bairro chamado Morrinho 4. Uma página no Facebook da época alertava, né, o nome da página era Guarujá Alerta, que uma mulher, né, por volta de 30 anos estava raptando criança para fazer rituais de magia negras. E dentro dessa página colocaram um retrato falado, né, umas imagens e dizendo que deveria ser comunicado à polícia caso alguém daquela natureza. Naquele mesmo dia da postagem, 56 mil pessoas curtiram. No dia 3 de maio de 2014, a dona de casa, Fabiana Maria Jesus, sai de sua casa, dirige-se até a igreja onde ela congregava para ir buscar a Bíblia que esqueceu. No retorno, ela encontra ela compra algumas coisas para sua casa e ela encontra uma criança na calçada e dá uma banana àquela criança. A comunidade, as pessoas ali, alguém disse: olha, é a pessoa do Alerta Guarujá, ela está ali aliciando aquela criança. E sem perguntar nada sobre aquela mulher, já chegaram chutando, batendo. Logo uma grande multidão se formou, que começaram a lixar. Um carro da polícia foi acionado, mas não foi possível entrar na comunidade porque as pessoas estavam lixando. Foi preciso chamar reforço policial. Depois desse atentado, a polícia levou a mulher para o hospital. 2 dias depois ela morreu, deixando o esposo e 2 filhas. Na apuração do caso, chegaram à seguinte conclusão: que a notícia
na página do Facebook era falsa, era uma montagem. As fotos daquelas mulheres eram fotos de mulheres de outro caso, acontecido em outra região e de 2012. Não tinha nada a ver com aquela mulher. Então, aquele fake news, aquela notícia falsa, ela se propagou de uma maneira que chegou a destruir aquela vida. Então, nós vamos ver que as fake news, elas são terríveis. Ela destrói vidas, ela destrói reputações, ela destrói empresa, ela acaba os relacionamentos. É um mal, né, que nós vemos na sociedade tão prejudicial, tão terrível, que a própria Bíblia, o nosso Deus, no Decálogo, ele colocou um dos mandamentos para combater essas fake news, para combater as falsas notícias, porque isso é danoso. Lá em Êxodo, vamos ler capítulo 20, a Bíblia fala o que sobre a fake news? Êxodo capítulo 20, no versículo 16, o nono mandamento nos diz: não dirá falso testemunho contra o teu próximo. Então nós percebemos que Deus se preocupou, né, com esse falso testemunho, essa falsa notícia, essas notícias enganosas que destroem. E a humanidade, ela foi vítima disso. Nós vamos perceber que esse nono mandamento, ele é feito para que se possa expressar o amor ao próximo, mantendo a verdade, mantendo a reputação, mantendo a honra da pessoa. Em resumo, esse nono mandamento é o meio pelo qual nós, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, devemos proceder em sociedade, para que a mentira, a falsa notícia, ela não se espalhe. Isso é tão danoso, isso é tão destruidor, que nós vamos ver que a primeira fake news da história está registrada na Bíblia. Quando nós lemos lá em Gênesis, no capítulo 3, nós vamos perceber justamente isso. No capítulo 3, versículo 1 diz: a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Observa a indução aqui que Satanás, que é o pai das fake news, é o pai da mentira, ele induz a pessoa ao erro, ele induz a mulher ao erro. O fake news, ele tem essa característica, ele vai induzir a pessoa ao erro, ele vai difamar a pessoa, ele vai pegar dados, vai manipular aqueles dados, vai fazer trocadilhos de palavras, induzindo a pessoa a um erro, induzindo a pessoa a fazer algo errado, ou a pessoa buscar algo que esteja contrário àquilo que foi prescrito. Nós vamos ver que lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, Deus fala o seguinte: vocês podem comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aqui Satanás, ela induz a mulher a um erro, né, para que a mulher possa cometer aquilo que é errado. Só que a mulher responde, né, podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus diz que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Então ele primeiro induz, depois ele vem com a mentira propriamente dita. Nós vamos ver que ele diz no versículo 4 e 5 do capítulo 3: mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus diz isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então Deus disse ao contrário o que o diabo está colocando, disse que eles morreriam. Deus não falou que eles conheceriam o bem e o mal. Então a fake news tem essas características, né, de induzir a pessoa ao erro. E observe o texto, ele é bem claro. Se você pegar as fake news hoje, as pessoas que propagam a fake news, elas se acham, né, como a serpente, astuta, esperta. Ela sabe que está fazendo uma coisa errada e cheia de astúcia e esperteza, ela já está premeditando o erro da pessoa,
premeditando que as pessoas vão pensar sobre aquela marca, sobre aquela pessoa, como difamar. Então as pessoas que propagam fake news, elas se acham muito espertas, são astutas, elas se colocam como uma coisa bonita, aparente, para convencer as pessoas. Você observa no relato ali da criação, que um único animal que chega a falar, né, nós vamos ver que é a serpente. Ela é quem se coloca e chama a atenção. Então essas pessoas que propagam fake news, eles vão propagar de maneira convincente, de maneira que você vai observar para a pessoa e vai perceber que aquela pessoa está falando a verdade, é boa na oratória, sabe se expressar bem, porque ela tem um objetivo por trás. Um objetivo, às vezes, pode ser um objetivo econômico, um objetivo político, às vezes o desejo de difamar a pessoa por questões pessoais, às vezes uma questão profissional. Então, nós devemos, como cristãos, combater, e não só cristãos, todas as pessoas devem combater fake news, porque fake news é um instrumento do diabo que foi usado e é usado por ele desde o início da criação. É tão profundo que, além de estar no nono mandamento, lá no livro de Êxodo, capítulo 23, Deus vai especificar mais detalhado sobre essas fake news. Lá em Êxodo, no capítulo 23, nós vamos ler o versículo 1, 2, 3 e o 7, nós vamos perceber que Deus explica claramente que a Bíblia condena, é contrária ao fake news. Êxodo 23 diz o seguinte: não espalhe notícias falsas e não minta no tribunal para ajudar alguém. Não siga a maioria quando ela faz o que é errado e não dê testemunho falso para ajudar a maioria a torcer a justiça. Não faça injustiça, nem mesmo para favorecer o pobre. Não faça acusações falsas, nem condene a morte de uma pessoa inocente, pois eu condenarei aquele que fizer essas coisas. Então Deus deixa bem claro que Ele é contra o fake news. Através da Bíblia nós vamos ver vários relatos. E observe, a Bíblia ela é muito atual, ela é muito dinâmica. Deus ele preparou esse livro para que a gente possa usá-lo de maneira a ter uma vida com Ele e uma boa vida com o próximo. E para que a gente pudesse viver dentro de um padrão de qualidade. Então, quando nós lemos aqui o Êxodo, nós vamos perceber, é bem claro o versículo 1, não espalhe notícia falsa. Seja essas notícias na política, seja essa notícia na economia, seja na questão da saúde, nós não podemos fazer isso, porque a Bíblia condena a fake news. A Bíblia reprova a fake news por quê? Lá em Levítico 19:15 diz: não fará injustiça no juízo, nem favorecerá o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgará o teu próximo. Esse mandamento nos alerta para a cautela com a qual devemos abrir a nossa boca para nos referir ao nosso próximo. Então, não devemos prejudicar a boa reputação do nosso próximo com falsos juízos, especialmente em público. Então a primeira coisa que nós vemos aqui no livro Levítico é uma recomendação que diante de público nós não podemos usar um falso testemunho, um falso juízo para prejudicar a reputação. A Bíblia condena aqueles que vão nas mídias sociais e criam fake news, mensagens, palavras para difamar publicamente uma pessoa. A Bíblia reprova essa ação. A Bíblia também ela reprova os boatos, as fofocas, as tagarelices. Então a Bíblia reprova tudo isso. Todo tipo de boato sem fundamento, fofoca e conversas infrutíferas sobre alguém que visa prejudicar a sua reputação são condenadas no nono mandamento. A Escritura lá em Tiago, por exemplo, sobre isso diz: irmãos, não faleis mal um dos outros. Em Tito 3:2 diz: não difame a ninguém, nem seja não seja altecedores, mas seja concordados, dando prova de toda cortesia para com todos os homens.
Em Provérbios 16, 28 nos diz: o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Então a Bíblia reprova boatos, fofoca, conversas infrutíferas, né? E nós temos visto hoje nas mídias sociais muitas pessoas perdendo a amizade por simples posts na cabeça de alguns, porque ofende a honra de alguém, ofende a religião de alguém, ofende a etnia de alguém. Então, criando fake news de ódio, de pornografia, de coisas contrárias àquilo que a Bíblia nos ensina. Então, o cristão ele deve reprovar o fake news, porque a Bíblia reprova o fake news, porque o fake news ele destrói, né? Ele provoca contendas, ele difama as pessoas e separa amigos. A Bíblia também reprova, né, os fake news de insulto, xingamentos, maledicência. Outra maneira de destruir a imagem do nosso próximo diante das pessoas é por meio de insulto. Quanto a isso, nós vamos observar o que Jesus nos diz lá em Mateus 22. Isso é muito sério. Todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão será sujeito a um julgamento. E qualquer que proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento no tribunal. E quem chamar de tolo estará sujeito ao inferno, ao fogo. Observe que Jesus ele ainda vai mais profundo sobre aqueles que promovem insultos, xingamentos e maledicência a seu próximo. Jesus diz que aquele que faz isso será sujeito, além do julgamento, e por fogo do inferno. Então, a Bíblia reprova insultos, xingamentos, maledicência. E as fake news têm promovido isso. Se você compartilha desse tipo de princípio, desse tipo de informação e acha normal, a Bíblia condena isso. Por que a Bíblia condena? Primeiro, porque ela destrói a comunhão. Em Colossenses 3 diz o seguinte, no capítulo 3, do versículo 9 e 10: não mintais uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes. Então a primeira coisa que a Bíblia condena, porque essas fake news ela destrói a comunhão. Como nós somos cristãos, nascidos de novo, né, nós não podemos mais mentir uns para os outros. Nós, como diz no versículo 10, já se revestimos de uma nova criatura. Essa natureza é a natureza de Deus. Porque os boatos, eles arruinam a inimizade ali entre os irmãos. A mentira atrapalha a credibilidade de um irmão para com o outro. Com a credibilidade no meio da igreja, no meio da sociedade. Então, as fake news destrói a comunhão. A Bíblia diz que os fake news impedem a atuação das orações. Em 1 Pedro capítulo 3, do 10 ao 12, nos diz: como diz as Escrituras Sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não cometa mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem, procure a paz e faça tudo para alcançá-la, pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve as suas orações, porém é contra os que fazem o mal. Então nós observamos que Pedro está dizendo aqui que a pessoa que faz o bem, que não comete mentira, Deus ouve as suas orações. Mas as pessoas que não fazem o bem e cometem mentira, Deus não ouve a sua oração. Então a Bíblia nos orienta que a fake news, a mentira, impede a nossas orações de chegar até Deus. A Bíblia também nos diz sobre a fake news que fake news nem por brincadeira. Ou seja, em Provérbios capítulo 26, versículo 18 e 19 nos diz: como um louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu estava só brincando. Observe, a Bíblia é tão profunda que o sábio Salomão diz aqui que aquele que engana seu companheiro e diz que estava só brincando, comete pecado, é errado.
Então, uma fake news que você está sabendo, você está divulgando e você acha que é uma brincadeira, mas ela está difamando alguém, ela está prejudicando alguém, uma marca, uma empresa, seja quem for. Então, isso a Bíblia condena. Fake news nem por brincadeira. É o cristão, né, e o fake news. Qual é a nossa postura diante da fake news? Primeiro, devemos observar o que é exigido de nós no nono mandamento. Primeiro, nós vamos perceber que aquele nono mandamento fala em amar e falar a verdade sobre o próximo, zelar pela boa reputação do seu próximo. Então, para isso, nós precisamos colocar em prática aquilo que a Bíblia nos diz que devemos fazer em relação às fake news. Lá em Efésios 4, 25 diz que fale sempre a verdade. Em 3 João, capítulo 4, diz, vivam na verdade. Em Provérbios 31, 9, proclama a verdade. Nós vamos ver em Filipenses 4, 8, ocupa a sua mente com a verdade. Em João 14, 16, Deus é a verdade. Então, como cristão, nosso papel diante do nono mandamento é falar sempre a verdade, né? Amar ao próximo e falar a verdade para ele e zelar pela reputação dele. O dever do cristão é ser honesto, justo e confiança. Ele deve saber dominar a própria língua e usá-la para edificá-la, ensinar a verdade, encorajar no caminho do bem e advertir em amor e bondade. Então, nós devemos, como cristão, e nos é exigido amar e falar a verdade ao nosso próximo e zelar pela sua reputação. Que Deus possa nos abençoar, que possamos realmente combater essas fake news, porque essas fake news não vêm do Senhor, essas fake news é do diabo, porque o diabo é o pai da mentira, e aquele que comete mentira tem parte com o diabo, diz o Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos nos prevenir contra a fake news e não divulgar fake news. E aqueles que têm o hábito de divulgar fake news, que Deus possa ter misericórdia, tocar em seu coração, né? E eles possam entender que Deus condena a fake news até por brincadeira, Deus condena porque destrói a reputação, mata pessoas, Deus condena a fake news porque causa inimizade, quebra os relacionamentos entre as pessoas, destrói a comunhão. Por isso a Bíblia é contra a fake news. E jamais devemos esquecer que a queda do homem surgiu primeiramente por causa de uma fake news. Houve uma distorção da palavra de Deus, uma impulsão que levou à dúvida. Essa dúvida gerou a consequência do pecado. As fake news, ela tem um propósito sempre de destruir e não de construir, de difamar e nunca afamar, de misturar o pensamento para desvirtuar a verdade. Que Deus possa nos orientar e nos ajudar a combater as fake news, no nome de Jesus. Amém. Fervente oração, em o teu coração,
nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico na dispensação